para a TV brasileira, para o jornalismo, para a comunicação. Hoje faleceu então a apresentadora Glória Maria, apresentadora e jornalista Glória Maria, que por muitos anos deu o ar da sua graça na TV brasileira, na TV Globo, apresentou Fantástico, apresentou o Globo Repórter, né, uma grande perda aí a Glória Maria, e que não representa apenas um símbolo do jornalismo. Ela, sendo ali uma grande jornalista, representava também um exemplo de mulher e principalmente um exemplo de resistência. Em meio a tudo que ela passou na vida dela, todos os percalços para chegar e ser quem ela é hoje, né? Quem se tornou Glória Maria, muita coisa aconteceu. A gente vai relembrar isso ao longo do nosso programa de hoje, então eu já te convido a deixar o seu like. Eu vou chamar o Ítalo aqui agora, porque eu não quero falar sozinho sobre a Glória Maria, porque é uma história muito bonita, é uma história muito importante para o Brasil inteiro, que marcou muitas gerações e que precisa ser compartilhada, tá? Ítalo, muito boa noite para você, se a gente assim puder dizer, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal de casa. É um momento difícil, muito difícil mesmo. Eu recebi a notícia hoje pela manhã, eu fiquei em choque, porque a gente não esperava mesmo. Eu até cheguei a comentar que eu vi a matéria acho que do Flávio Rico, se eu não me engano, falando que ainda não tinha previsão do retorno, né, da Glória Maria, bem recentemente falando sobre isso. E hoje chega a notícia de que ela faleceu, né? E foi um baque, foi um susto mesmo, porque a Glória Maria, por mais que ela não tivesse mais no ar, por conta desse afastamento dela para cuidar da saúde, a gente sente como se ela estivesse no ar ainda, né? Estivesse ali de segunda a sexta, mesmo a minha época sendo só a época onde a gente via a Glória Maria aos domingos no Fantástico, né? Então, assim, ela é uma pessoa, uma profissional e uma pessoa, acima de tudo, tão expansiva, né, que tinha um carisma tão grande que ela preenchia qualquer lacuna que pudesse ter durante ali a semana, né? A gente sempre assistia as matérias dela, digo principalmente por mim, que acompanhei muito ela no Fantástico, até mais do que agora essa última época em que ela fez o Globo Repórter, de que ela sempre tinha uma curiosidade nova para trazer, tinha uma forma diferente de mostrar, né, ali a reportagem, que é aquele jeitão mesmo de participar da matéria, né? Eu vi hoje diversos relatos de colegas dela, da própria TV Globo, falando que ela quem estreou essa história de que o repórter faz parte da notícia, sim, de que o repórter conversa com o espectador, né? Então, tudo que a gente vê hoje, saindo um pouquinho do protocolo, tem um dedinho da Glória Maria ali, porque ela ajudou a popularizar isso e com certeza mudou mesmo a história do jornalismo brasileiro, da televisão brasileira, e é um ícone da TV. Né? Eu vi muita gente falando que era um ícone do jornalismo, mas não só jornalismo, é um ícone brasileiro, né? Porque se o Pelé é o brasileiro mais famoso do mundo, eu tenho certeza que a Glória Maria brasileira que mais trouxe o mundo para o Brasil. É verdade. Ela apresentou o mundo inteiro pra gente, viajou, sei lá, quantos passaportes, né, que ela tinha. Ela já tinha esgotado os passaportes de tanto lugar que ela viajou fazendo matérias e trazendo aquela visão dela, né? O Pedro Bial até brincou falando que ela chegava próximo de um vulcão e falava: não tenho palavras para expressar, mas é muito aquilo, ela passava o sentimento dela, né? Ela não tentava pôr um protocolo, ela era ela mesma e por conta disso é única, né? Glória Maria, Glória Maria. É verdade, e é aquilo que eu falei na abertura aqui do nosso programa, né? A Glória Maria, ela não representa apenas um símbolo do jornalismo, uma grande comunicadora, uma das maiores que a nossa história tem aqui no Brasil, mas também um símbolo de resistência, como uma mulher que lá na década de 80 começou a dar cara a tapa mesmo na televisão, uma mulher negra que sempre se orgulhou disso, e até ela falou num podcast, né? Que ela foi criada para ser livre, ela cria as filhas dela para serem livres, mas que isso é um preço muito alto e que ela está disposta a pagar. Então a gente, desde muito cedo, viu a Glória se posicionando, a Glória sendo ela mesma e não permitindo que as pessoas ditassem
quem ela deveria ser, o que ela deveria fazer, qual a aparência que ela deveria ter, qual cabelo ela deveria usar. Então a Glória Maria aqui no nosso país foi a maior representação de uma pessoa, de uma mulher, né, que a gente já vê que no mercado de trabalho ainda existe, infelizmente, um preconceito, e ainda assim uma mulher negra que deu a cara a tapa e mudou a história do nosso telejornalismo aqui no Brasil. Foi uma notícia que particularmente me pegou muito durante a manhã, quando a gente estava aqui chegando para começar a produzir também o nosso programa para você de casa, acompanhar os primeiros plantões, né, até a própria entrada ali da Leilane na Globo News, a chamada ali no Bom Dia Brasil, né, foi uma coisa que partiu muito o coração. A gente não conseguia não chorar, não teve como não chorar vendo a emoção daqueles âncoras, daqueles jornalistas que viveram e trabalharam ao lado da Glória durante todos esses anos, todas essas décadas que ela tá aí na Rede Globo de televisão, e tendo que se segurar, né? O Heraldo também, né, em um momento ali não conseguiu se segurar, e a gente entende, ela era uma pessoa muito querida por todos aqueles que trabalharam com ela, o próximo, até o Tadeu Schmidt falou que quando ele entrou ali para fazer os comentários de esporte no Fantástico, ela era a apresentadora. E claro que é uma história que nunca vai passar em branco, né? Uma pessoa como Glória Maria não tem como a gente esquecer. Ela realmente fez história e infelizmente nos deixou no dia de hoje. A idade, por respeito, a gente não vai falar, tem os sites aí circulando, no finalzinho vai aparecer aí o nascimento, quem quiser faz a conta. Mas a Glória que nos deixou, né, na manhã de hoje, ela que tinha um câncer, né, já tinha feito o tratamento, esse câncer estava em metástase e o tratamento não estava surtindo, né, o efeito esperado pelos médicos. Então a gente chegou a essa triste notícia de hoje, que foi o falecimento da Glória Maria. Muito triste. E quando você fala sobre questão de resistência, sobre questão de dar a cara a tapa, né, a Glória Maria, ela deu essa entrevista do podcast que você falou, pro Mano Brown no Spotify, o programa Mano a Mano, foi no final de 2021. Eu tirei um tempinho para ouvir esse podcast e é uma aula. Tanto que o entrevistador, que é o Mano Brown, ele fica calado quase o tempo inteiro, só ouvindo ela, né? Ela fala sobre como era difícil mesmo, porque ela começou na década de 70 ainda a aparecer na TV. Ainda era 70, hoje a gente está em 2023. A Maju Coutinho, ela apresentou o jornal Hoje em 2019 e sofreu enxurrada de comentários racistas nas redes sociais. Imagina isso há 50 anos atrás. Então, assim, a gente vive num país que ainda é muito racista, que ainda é muito machista. Ser mulher e ser negra naquela época e ter uma posição de destaque como ela teve, que inclusive foi repetido várias vezes hoje, que foi a primeira pessoa a usar a lei antirracismo aqui no Brasil, porque foi proibida de adentrar num hotel no Rio de Janeiro, né? Ela foi a primeira pessoa a usar, fez uma reportagem sobre o assunto também. Então, assim, mostra que ela realmente era uma pessoa fora da curva, uma pessoa corajosa. E eu vi o Pedro Bial comentando hoje que nem sempre ela era corajosa, né? Mas que uma coisa que ela passava tá com medo? Vai com medo mesmo. É verdade. Né? A coragem de tentar, não é ser corajoso, é ter a coragem de tentar. Uma passagem que me pegou muito nesse podcast que ela fez com o Mano Brown, foi uma crítica que ela fez a como hoje as pessoas estão mais preocupadas em tentar ser históricas, tentar fazer algo histórico, do que fazer, né? Então, assim, o que ela fala as pessoas, na época que eu estava fazendo aquilo, eu não achei que eu ia fazer algo histórico, eu simplesmente fazia, e o que aconteceu foi, lá na frente as pessoas viram que eu era a primeira a fazer aquilo. Naquela época eu não pensava nisso. Então, assim, ela tinha essa questão do é o meu trabalho, eu vou fazer, e o que vier de resto é lucro. Então é uma coisa muito boa pra gente levar pra vida, né? Porque é uma aula mesmo, esse podcast que eu vi com ela, que ela concedeu essa entrevista, e é uma das raras entrevistas, né? Sim. Que ela concedeu, principalmente fora da Globo, porque ela toda a vida trabalhou lá. Mas antes de eu passar a bola para você, Daniel, eu queria falar sobre o Fantástico, né?
porque a Glória Maria saiu do Fantástico no ano de 2007. 2007, a gente está em 2023. Então, assim, tem muito tempo, tem 16 anos que ela saiu e a gente ainda lembra da Glória Maria no Fantástico. É verdade. A gente pensa no Fantástico, a gente lembra primeiro da Glória Maria para depois lembrar da Poliana ou dos outros apresentadores que passaram por lá. Então, assim, ela deu a cara do programa, né? Ela fez história ali. Então, vai ficar marcada não somente pelo Fantástico, por várias outras coisas que ela fez, mas é isso, a história ela conseguiu construir, permanece na história da televisão brasileira como um dos maiores destaques, sem a menor dúvida. É verdade, a voz fica também embargada, né? É muita responsabilidade a gente falar sobre uma profissional tão completa como foi a Glória Maria e a importância profissional, a importância histórica que ela tem e teve e terá e para todo sempre na nossa comunicação, na forma de se comunicar, né? É claro que o nosso programa sempre vem com aquele intuito de trazer alegria, trazer fofoca, trazer brincadeira aqui pro seu final de tarde. E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, mas esse programa todo, o recheio todo desse programa, ele é uma homenagem à Glória Maria, ele é dedicado à Glória Maria. E passando aqui as informações para vocês, né? Ela estava internada no Hospital Copstar, no bairro na zona sul do Rio de Janeiro, lá em Copacabana. Passou, né, por um tratamento, como eu falei para vocês, contra um câncer. Esse câncer infelizmente estava em metástase. Ela chegou a fazer uma cirurgia no cérebro há alguns anos para tentar reverter a situação desse câncer, o que infelizmente não aconteceu. A morte dela foi confirmada então hoje de manhãzinha, logo cedo, pela família, né? Ainda não existem informações, não houve uma divulgação a respeito de enterro, mas o que a gente sabe é que o corpo da apresentadora, ele deixou o hospital no início da tarde de hoje. Então, novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento. A gente até acredita que possa existir uma possibilidade ou não, né, desse velório ser aberto. Ela sempre foi muito reservada. A gente até falava sobre isso aqui antes do programa, né? Ela sempre foi muito reservada, então existe essa possibilidade do enterro, né, do velório ser ali fechado apenas para amigos e familiares. E claro, deve contar aí com diversos famosos, várias pessoas que trabalharam ali ao longo da Glória Maria durante todos esses anos e assim, vários demonstraram o carinho, a importância dela durante a própria programação. A gente teve até um encontro com Fátima hoje de manhã, né? A Fátima foi lá até o encontro para falar sobre a importância da Glória Maria. A gente viu ali também durante bastante tempo a Ana Maria Braga com a voz bem embargada, tentando se controlar. O próprio Heraldo, como eu falei para vocês aqui, que não conseguiu ali, a barra foi muito forte, ele manteve a seriedade como um ótimo profissional que ele é. Afinal, ele conheceu a Glória lá no começo, né? E juntos os dois brigavam até o último suspiro aí da Glória Maria por direitos iguais a todas as pessoas. A Glória sempre falava sobre isso, né, em todas as entrevistas, a importância dos direitos serem iguais para pessoas brancas, pessoas negras, altas, baixas, que é o que a gente até reforça aqui no nosso programa. E a Glória foi uma das que mais incentivou a igualdade, seja ela de gênero, seja ela de raça, de cor, de sexualidade. Na TV, ela foi uma das que mais levantou essa bandeira e que sempre dava ali a cara a tapa de verdade, tá? Uma grande perda, infelizmente, para o nosso Brasil, e não só na parte da comunicação ou na parte da história da TV, não, mas sim na sociedade em geral, porque não são tantas Glórias Marias por aí. A gente gostaria que fosse, né? E se fosse, acho que o nosso mundo estaria muito melhor do que ele está hoje, né? E a Glória falava muito a respeito do viver o presente. Viva o presente, aproveita. Ela mesma, né, viajou aí o mundo inteiro e muitas das vezes retratando esses países aqui para quem não tinha essa oportunidade, né? Fazendo matérias especiais, mostrando curiosidades, e viajar sempre foi uma das maiores paixões aí da Glória Maria. Uma curiosidade, Daniel, ela deu uma entrevista pro Roda Viva e ela falou que seria um sonho para ela fazer uma reportagem em Marte, né? Fez uma brincadeira falando sobre isso, queria que a última reportagem dela fosse em Marte. Falou também que ela tinha um sonho de ir na Lua, né? De visitar a Lua, porque assim, onde ela podia viajar no planeta Terra, ela foi. É verdade.
Então, assim, se ela não viajou todos os países do mundo, foi quase isso, né? E, assim, depois que chega num ponto onde você já esgotou o mundo, vamos pra fora, né? Vamos tentar conhecer o resto do mundo, mas é isso, né? Fica aí, então, essa lembrança mesmo de uma dos maiores nomes da TV, uma perda gigantesca. Eu fiquei muito, muito triste, porque pra mim foi uma surpresa péssima, acabou com o meu dia mesmo. Sim. Acho que com o dia de todo mundo mesmo, porque é aquela pessoa que você sente que faz parte da família, né? Sim. Parece que você é íntimo dela, porque ela passava isso, né, através da TV, essa proximidade com o público. E duas curiosidades, né? A gente falou sobre história da televisão. A Glória Maria, ela foi a primeira repórter a fazer uma entrada ao vivo a cores no Jornal Nacional. E depois ela repete mais um recorde aí, mais um feito importante para comunicação televisiva aqui do nosso país, que ela foi a primeira repórter a produzir uma matéria em Full HD. Foi bem naquele período de transição, então ela foi até uma aldeia, mostrou ali, inclusive a Globo reprisou trechos dessas imagens, chega a ser até emocionante, porque a forma que ela se comunicava é aquela coisa próxima, assim, como se realmente ela conhecesse quem estava ali acompanhando. É claro que a Globo, inclusive, vai fazer uma série de homenagens para a Glória Maria. No próprio Fantástico, a gente pode esperar no domingo uma matéria especial falando disso. E hoje, à noite, a Globo vai exibir uma reprise, né, que foi a participação dela no Lady Night, na segunda temporada do Lady Night com a Tata Werneck no Multishow. Eles vão reprisar isso logo depois do BBB, então, em uma homenagem aí à Glória Maria, que por muitos anos fazia parte do elenco da TV Globo, né? Com certeza. A gente fica muito triste, muito sentido com tudo isso, mas, por outro lado, quando a gente para ver o trabalho dela, a gente tem aquela sensação de orgulho, né? Sim. De falar assim, ó, uma pessoa que trabalhou e que fez o que pôde durante tanto tempo para deixar a gente bem informado. E aquilo, né? Conseguia trazer o entretenimento mesmo sem nunca ter abandonado o jornalismo. Verdade, né? verdade. Ela nunca migrou pro entretenimento, sempre foi jornalismo, e mesmo assim ela tinha essa pegada mais informal, onde a gente conseguia se sentir próximo, e parecia mesmo que a gente estava viajando, sei lá, para aquele lado do mundo Sim. que ela estava, ou então em qualquer outro tipo de entrevista que ela estava fazendo. Você falou sobre pioneirismo, né? A Glória Maria foi a única jornalista brasileira que conseguiu falar com o Michael Jackson. Sim, verdade. Né? Na entrevista ela chega a contar que quando ela tá na Bahia, foi aqui na Bahia, né? No Pelourinho ali onde o Michael Jackson tava, no momento que a Glória Maria chega, o povo começa a gritar pra Glória, o Michael acha que é pra ele e sai, olha pela janela, né? E pede para conversar com ela, pede para entender o porquê que ela era tão querida pelo público. Ele nunca concedia entrevistas, a gente sabe disso. Conversou ali, mandou só um I love you Brasil, né, na entrevista. Foi histórico, né? Já foi histórico porque, assim, foi a única vez que ele falou com a imprensa brasileira. Sim. Foi ali naquele pequeno momento. Outros nomes, Freddie Mercury. Eu tava assistindo um documentário sobre o Freddie Mercury na semana passada e entra a entrevista que a Glória Maria fez com ele. Ele até fica irritado com a pergunta que ela faz sobre a música I Want to Break Free, né? Ele até fica assim meio irritado quando ela questiona sobre isso. Dentre outros nomes, a Madonna que não gosta de dar entrevista. É verdade. Histórico a Madonna, também, né? Ela deu a entrevista pra Marília Gabriela, foi assim, a pior entrevista que eu já vi na minha vida. E com a Glória Maria, ela só tinha 5 minutos pra fazer a entrevista, a Madonna liberou e falou, pode ficar o tempo que você quiser aqui. Ela deu um presente pra Madonna, então assim, tinha aquele feeling de que era realmente uma pessoa diferenciada. Tem também, dentre outros artistas, milhares de entrevistas que ela fez, mas assim, algumas dessas se destacam, Mick Jagger, dentre outros, né? É então, claro assim, que essa da Madonna, inclusive, né, foi uma curiosidade que ela chegou nervosa, falou pra Madonna, olha, vou errar todo o inglês aqui, tô nervosa, mas eu só tenho 5 minutos, e a Madonna falou isso mesmo, falou, olha, fica o tempo que você quiser. Isso foi muito bonito e foi muito, muito lembrado também durante essa série de homenagens. É claro que a qualquer novidade a respeito do enterro ou do velório, a gente vai interromper aqui o nosso programa ou entrar a qualquer momento para falar com vocês, tá? Pra gente
girar aqui a nossa roda, acho que fica um agradecimento de nós, jornalistas. A gente vai tentar manter o programa alegre, afinal a Glória sempre foi uma pessoa muito alegre, manifestava essa alegria, não só no entretenimento, mas também no jornalismo. Glória, obrigado, obrigado mesmo por tudo que você fez, não só para o jornalismo, mas que você fez em prol das mulheres, em prol dos jornalistas, em prol das pessoas negras, brancas, altas, magras, de toda a sua representatividade. Fica, acho que o nosso muito obrigado, né? Acho que é a única coisa que a gente pode fazer agora é rezar, agradecer pelo universo ter permitido uma pessoa tão gentil, tão querida e tão amada aqui na nossa terra, tá? É isso, vamos girar aqui o nosso papo da fofoca.